Mateus capítulo 12, verso 44 diz assim: Eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando encontra ela desocupada, varrida e adornada. Já vi muito falar a respeito desse texto, porque esse texto ele não é aplicado em Mateus 12, 44. Ele é aplicado em Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não encontra. E aí ele vai para a casa onde está desocupada, varrida e adornada. Pois bem, vamos lá. E ouvi muita coisa, mas muita coisa mesmo a respeito desse texto. E durante tantas coisas que eu ouvi, eu consegui, irmãos, relacionar três tipos de interpretação. Quais são elas? A interpretação literal, a interpretação espiritual e a interpretação profética. Tá. Qual é a interpretação literal? A interpretação literal, ela faz o uso deste texto dentro da sua aplicação, que Jesus fez a obra, e quando ele fez a obra, ele não completou-a. Então, o objetivo desse texto é mostrar que quando Jesus pregou, existia uma grande idolatria, existia um grande movimento idolátrico, vamos dizer assim, que Jesus parece que não completou a obra no quesito salvação. Tanto é que existe muitos hebreus que não acreditam ainda na obra do Senhor. Então esta aplicação dá-se a entender que é uma interpretação literal. Pegando esse texto, então, o que diz esse texto? Que voltando para minha casa de onde saí, vou encontrá-la desocupada, varrida e adornada. Então essa é uma interpretação, é a interpretação literal, que Jesus pregou, mas não completou a obra. Olha o que eles dizem, Jesus, e é evidente, irmão, isso é evidente. Muitos homens, muitas pessoas ainda não acreditam em Jesus. Então isso, eles estão relacionados-se à interpretação literal. A segunda interpretação é a interpretação espiritual. Essa é uma das muito mencionada. O que significa ela? Que quando o homem começa a andar, a trilhar os caminhos do Senhor, e aí ele percebe que o mal, os desejos carnais, aquilo que estava envolvido nele, não existe mais, não é? Muitos citam isso até como primeiro amor, até aplicam isso como se fosse o primeiro amor. Mas aí, o que acontece? Acontece que o tempo passa, irmão. O tempo continua. E aqueles desejos antigos começam a florescer, começam a aparecer, começam a voltar-se para a antiga casa. E aí a pessoa vai entrando num conflito e entra num conflito entre si próprio, porque não conhece mesmo a si próprio, e aí ele começam a culpar demônio. Aí o demônio, ele volta para casa e aí ele consegue trazer mais 7 piores. Aí o estágio daquele homem é pior do que o primeiro. Isso é a interpretação espiritual. É aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor, mas aí os desejos vai aflorando, vai minguando os desejos espirituais, os desejos carnais vai crescendo, quando é fé que não, ele desiste da obra do Senhor. Então o inimigo vai e coloca 7 espíritos pior na vida dele, e ele vai ficar, o estado dele é muito pior do que o primeiro. Esta é a interpretação espiritual. Já a interpretação profética, essa aqui, irmãos,
eu quero que você preste bastante atenção nessa daqui. Essa interpretação, ela faz na vida do homem, ela faz com que a Bíblia representa o sinal do próprio Senhor na vida da pessoa. E esse sinal na vida da pessoa faz com que ele entenda que os passos e os caminhos dele produzam mudanças. E dentro dessa produção de mudança, ele começa a questionar os pontos que estão em declínio. Aleluia! A Escritura começa a mostrar para ele quais são os pontos em declínio. E quais são os pontos de declínio? Desocupado, é o varrido, é o adornado. Então ele percebe que a visão profética da Escritura demonstra um horizonte maior. Ele não fica relacionado, irmão, desejos carnais. Não, isso aqui foi na época de Jesus. Não, ele procura então desenvolver um negócio melhor. Ele começa a desenvolver uma atitude melhor. A primeira atitude que nós vemos aqui é o desocupado. O que é o desocupado? É o tipo de pessoa que não quer estar ocupado. Certo? Principalmente em assuntos relacionados com a obra do Senhor. Então ele não quer. Então ele está um desocupado. A pessoa desocupada, o objetivo dela é dar lugar para a interpretação literal, é dar lugar para interpretação espiritual. E ela deixa de ser uma interpretação profética, porque a interpretação profética é acreditar no amanhã. A interpretação profética é acreditar no maior de Deus sobre a tua vida. Glórias a Deus. Então, cuidado. Cuidado com os desocupados. Segundo, é o varrido. O que é o varrido? O varrido é aquela pessoa que ela acha que não precisa se mais varrer. Todos nós sabemos que a casa varre todo dia. As casas limpa-se todo dia. Então, o que dá um ensinamento? Então, qual que é o ensinamento aqui? É que você precisa se varrer constantemente. Só que aqui é varrida. Então ele já acha que não precisa varrer. Toda pessoa que já acha que já está limpo demais, que já está puro demais, ele já está dando legalidade para a interpretação literal e para a interpretação espiritual ser aplicado. Mateus 12, 44. Cuidado com aqueles que se dizem ser os mais limpos da sociedade. Cuidado com aqueles que dizem ser os mais lavados. Muitos varreram a casa no ano de 1900 e bolinha e olha lá. Finalizando, o adornado. O adornado, ele tá bem aqui, ó. Adornado. É o tipo de pessoa que está por fora, limpo por fora. Somente por fora. Somente por fora. Por dentro está sujo. Por dentro está completamente, o seu aspecto é uma cova, é um sepulcro completamente sujo. Por fora é bonito, mas por dentro está cheio de osso. Então eu deixo essa palavra de reflexão para que você possa compreender, meu amigo, minha irmã, você que está participando do nosso projeto Incendiar. Quando a Escritura diz que voltarei para minha casa, olha só a audácia do inimigo dizer que a casa é dele. A casa não é dele. A casa é do Espírito de Deus. E quando a Escritura diz que vós sois o templo do Espírito do Senhor, o Senhor está dizendo que você é templo de Deus. Você é templo do Senhor. E se você é templo do Senhor, não é tempo de ficar desocupado. Não é tempo de achar que está adornado, que está varrido. É tempo de você
procurar que a interpretação profética comece a florescer na tua história. Comece a procurar falhas na tua vida. Comece a procurar momentos que possam se melhorar na presença do Senhor. Amém? Deixa essa palavra para meditação, para que o Senhor possa lhe abençoar dia após dia. E não se esqueça de nos abençoar compartilhando e inscrevendo em nosso canal. Fique na paz do Senhor.